Agora falando do lado oposto, né? Alimentos anti-inflamatórios, né? Então você pega uma pessoa que está começando a tratar de artrose, está começando a ter os sinais e sintomas iniciais, que a gente consegue ainda tratar de maneira conservadora, não cirúrgica. O que você acha que seria interessante da pessoa consumir do ponto de vista anti-inflamatório, ou seja, de reduzir esse ambiente inflamatório no nosso corpo? Bom, tem muitas substâncias que a gente tem se mostrado anti-inflamatórios, né? Primeiro assim, ômega 3, a gente com certeza vai ter uma diminuição daquilo que eu falei da dieta do Mediterrâneo, daquelas substâncias lá, tromboxanos, leucotrienos, prostaglandinas, etc., de outros tipos, e isso vai fazer com que tenha uma dieta, um ambiente menos inflamatório. Então, consumo de peixes, de água fria, salmão, vai super bem. A gente, assim, tem o ômega 3 de origem vegetal também, tá? Mas o ômega 3 de origem vegetal, a maior parte dele é um ômega 3 chamado ácido alfa-linolênico. E ele precisa fazer uma série de conversões para virar os que a gente gosta, que é o DHA e o EPA, né? Sim. Então, estão vendo que as conversões são menores do que a gente imaginava nos últimos artigos, que talvez um ômega 3 de origem animal ele é mais bioativo e a gente consegue ter melhores efeitos, né? Do resto, o que eu posso falar é que consumam alimentos que vêm da natureza, tá? Não alimentos industrializados. Se você fizer uma dieta com bastante legumes, com frutas, dependendo da quantidade, e utilizar... A gente sabe que cúrcuma tem uma ação anti-inflamatória, a gente sabe que ômega 3 tem essa ação anti-inflamatória, tem várias especiarias também que mostram ser anti-inflamatórias, extrato de chá verde, alguns tipos de pimenta, etc. Eles diminuem essa parte de inflamação. Mas, no geral, faz uma alimentação com baixa ingestão de alimentos que podem te inflamar. Uhum. Tá? A gente sabe também que a saúde intestinal tem uma importância fundamental nessa história. Então, é importante que a gente consuma fibras para a gente ter uma microbiota, que são as bactérias do intestino, de uma forma harmoniosa. Fibras, na verdade, são carboidratos que a gente não digere, tá? Então, por exemplo, a vaquinha vai lá no pasto, ela come bastante grama, que tem celulose, e ela fica daquele tamanho. Se a gente digerisse isso, a gente ia comer salada e ia ganhar bastante peso, né? A gente não digere celulose, mas as bactérias do nosso intestino digerem celulose. E quando elas digerem, elas formam uma coisa chamada ácido graxo de cadeia curta. E esse ácido graxo de cadeia curta ele tem se mostrado ter um monte de funções no intestino. Tá? Normaliza uma série de coisas como processo inflamatório, produção de muco, a vida, entre aspas, a interação que tem entre as bactérias. Então isso é importante. Então, uma dieta rica em fibras, você normaliza também a sua saúde intestinal. E normalizando a saúde intestinal, você impede que coisas que não deviam sair do intestino para a circulação fiquem lá. Então, por exemplo, a gente vai comer alguma substância que pode ter corante, pode ter alguma toxina, agrotóxico, etc. Então é interessante que as células do intestino são muito próximas uma da outra, tem até um ligamento entre elas, assim. E quando você tem uma dieta, a gente chama de dieta ocidentalizada, que é a dieta com alto consumo de proteínas de origem animal, uma dieta pobre em fibras, uma dieta com aumento de consumo de açúcar refinado, aumento da quantidade de sódio, tá? Baixo consumo de ômega 3, a gente acaba vendo que você acaba tendo um problema, acaba causando um problema, uma disbiose, que a gente chama um problema entre a relação entre as bactérias do intestino. Quando você tem uma dieta com bastante fibras e com menos ingestão de alimentos que podem ser inflamatórios, tudo aquilo gira bem, não acaba acometendo o ligamento que tem entre uma célula do intestino e outra e acaba não passando coisas indesejáveis para a circulação. A gente sabe que essa situação que a gente chama de leaky gut, né, que vem de intestino pingando, que na verdade não é que ele fica pingando, mas que você acaba tendo situações que começam a passar um monte de coisa e cria um processo inflamatório, porque o corpo reconhece aquilo como um processo inflamatório, né? Uhum. As substâncias do nosso intestino, elas têm que ser absorvidas pelos receptores
específicos dela. Então, até cada mineral lá, ele tem um receptor, tem receptores de covalência +2, que vão vários minerais, mas você tem também a glicose indo por um receptor transportador, a frutose por outro, tem os ácidos graxos, cada substância tem o seu transportador para cair dentro da célula e depois ser levado para a circulação. Mesmo que seja uma substância que a gente precise e passe nessa situação que não seja absorvida por receptor, mas cai lá na lâmina própria, que a gente chama do intestino, aquilo pode criar um processo inflamatório e já começa no intestino um ponto que pode depois... chegar nas articulações. Exatamente, na circulação e nas articulações consequentemente.